Bom, para entender de verdade a figura histórica de Jesus, a gente precisa, literalmente, olhar para o chão poeirento que ele pisou. Então, nesta nossa análise de hoje, nós vamos reconstruir as realidades físicas, políticas e sociais ali do primeiro século na Palestina. É um mergulho direto nas fontes originais para entender como era de fato o mundo de Jesus. Nosso roteiro aqui vai cobrir 5 pontos fundamentais. Primeiro, a geografia da Terra Santa. Depois, o peso do domínio romano, seguido por uma visão de uma sociedade totalmente dividida. Aí, vamos dar uma olhada no cotidiano em Israel e, para fechar, o ministério de Jesus. Então, vamos direto ao ponto número 1, a geografia da Terra Santa e as suas condições ambientais. Sabe, para a gente pegar bem o contexto histórico, o primeiro passo é olhar para essas condições ambientais extremas que ditavam onde as pessoas podiam viver ou viajar. Reparem nessa fissura geológica gigantesca cortando o mapa de norte a sul, ali do Vale do Jordão até o Arabá. É como uma cicatriz na Terra que divide drasticamente o território em leste e oeste, criando uns contrastes climáticos que são, no mínimo, severos. E só para dar uma ideia da dimensão e da hostilidade dessa variação, imagina fazer uma simples viagem de Hebrom até as montanhas de Moabe. A gente está falando de uma queda vertiginosa no terreno. A descida chega a incríveis 396 metros abaixo do nível do mar ali na região do Mar Morto. É literalmente o ponto mais baixo de toda a face da Terra. Dá para acreditar? E claro, essa polarização extrema moldou duas realidades completamente diferentes. De um lado, no norte, a gente tem a Galileia, com um clima super agradável, campos férteis e verdinhos, o cenário perfeito para a agricultura e para juntar muita gente. Do outro lado, no sul, a Judéia. Lá a história é outra, desertos áridos, isolados e implacáveis. Essa divisão natural não separou só os ecossistemas, não. Ela acabou cavando trincheiras políticas e culturais bem profundas. O que nos leva ao nosso segundo ponto: o peso do domínio romano e toda aquela tensão geopolítica. Saindo um pouco da paisagem física e indo para a geopolítica, a verdade é que essa terra era basicamente um peão num tabuleiro de xadrez de impérios gigantescos. Essa linha do tempo resume séculos de gente de fora mandando e desmandando. A coisa começa lá atrás, com a conquista dos assírios, passa pelo exílio babilônico, domínio persa, aquela fase grega com Alexandre o Grande, até desaguar finalmente na ocupação linha dura do Império Romano. Ou seja, no primeiro século, a independência já era uma lembrança muito, muito distante. Desde que o general romano Pompeu invadiu tudo em 63 a.C., o povo local vivia de mãos atadas. Eles eram sufocados por impostos absurdos e vigiados de perto por líderes locais brutais, tipo Herodes o Grande. Aquele mesmo, que ficou famoso tanto pelas construções monumentais incríveis, quanto pela paranoia e crueldade extremas. E é aí que entra nossa parte 3, uma sociedade dividida. Vamos falar das seitas e da política. Toda essa pressão, tanto da geografia quanto da política, acabou fraturando a sociedade. Pensa num barril de pólvora. As fontes históricas detalham 4 grupos principais reagindo a essa crise toda. Os fariseus, por exemplo, batiam na tecla da obediência cega à lei oral, um conjunto bem complexo de regras não escritas. Já os saduceus, que eram a elite ali do tempo, preferiam fazer alianças de conveniência com Roma. Tinha também os zelotes, que iam para o lado do nacionalismo e da rebelião armada mesmo. E no meio disso tudo, tinha uma galera que simplesmente decidiu pular fora e abandonar essa sociedade em colapso. Essa galera que fugiu eram os essênios. E olhando de novo para aquela aridez assustadora do Mar Morto, a gente entende o tamanho da dedicação desse grupo. Para fugir da corrupção das cidades, eles foram, por vontade própria, se enfiar nesse deserto hostil. A ideia era viver uma vida puramente ascética e isolada de tudo, focada em guardar os textos sagrados, bem longe dos olhos de Roma. Que loucura, né? Vamos avançar para o quarto ponto, o cotidiano em Israel. Trabalho, comida na mesa e tradições. Porque, olha, apesar dessa bagunça geopolítica toda, a vida não parava. As pessoas ainda precisavam trabalhar e ir à feira. O comércio diário girava muito em torno de moedas como o shekel judaico. E entender essas mudanças de moeda, desde o dárico persa até o shekel, é super importante. Isso ancora essa história gigantesca direto na economia básica e no bolso do cidadão comum daquela época, que era quem ralava para pagar aqueles impostos pesadíssimos. A vida era sustentada por uma dieta simples, mas super resistente. Muito pão, azeite, legumes, queijo de cabra e um bom vinho. As roupas, túnicas modestas de algodão, lã ou linho.
Mas tem um detalhe fascinante que as fontes trazem. Depois do trauma histórico dos exílios, a sociedade passou por uma transformação cultural enorme. Eles adotaram um estilo de vida focado quase 100% na família e passaram a ser estritamente monogâmicos. Foi uma virada de chave gigantesca na dinâmica desse povo. O que nos traz a nossa quinta e última parte, o ministério de Jesus, o impacto histórico disso tudo. Então, pensa bem, foi exatamente no meio dessa panela de pressão, com geografia extrema, a opressão de Roma e uma sociedade rachada, que o ministério de Jesus começou. Se a gente acompanhar o mapa ali pelo norte, fica claro que o movimento inicial era super local. Aconteceu quase todo ao redor das águas férteis do Mar da Galileia, em cidades como Corazim e Cafarnaum. E faz todo sentido, já que era o ponto perfeito para reunir facilmente aquelas multidões de camponeses que vinham de várias regiões diferentes. E tem um ponto que as fontes destacam bastante. A mensagem inicial era focada com precisão cirúrgica. O alvo eram as, entre aspas, ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não era só um jargão religioso, não. Era um apelo que conversava diretamente com um povo que estava simplesmente exausto. Uma galera esmagada pelos fardos sociais, pelos impostos que a gente comentou, e totalmente desiludida com a liderança corrupta da época. Então, para amarrar a nossa análise de hoje, quando a gente pega todos esses eventos e coloca de volta no seu ambiente autêntico e sufocante, fica uma pergunta martelando na cabeça. A poeira daquelas estradas, a tensão política e as fraturas sociais, será que elas foram só o pano de fundo? Ou será que foram o próprio molde de uma mensagem que, contra todas as probabilidades, sobreviveu ao colapso do Império Romano inteiro? Afinal, até que ponto a geografia implacável e a política de ferro são as verdadeiras construtoras dos maiores movimentos da nossa história?